Presidente, Senhora Vice-Presidente da Comissão, Senhor Presidente da Associação Nacional de Municípios, Senhores Vice-Presidentes, Senhor Secretário-Geral, Senhor Secretário-Geral Adjunto, caríssimos colegas. Senhor Presidente, circunstâncias externas e extraordinárias de todos conhecidas, alheias ao mundo municipal, como muito bem disse o Sr. Presidente na sessão de abertura do Congresso Extraordinário realizado em Santarém, em setembro de 2012, e como todos sabemos, causadas pela irresponsabilidade de um governo socialista, obrigaram à adoção de constrangimentos excepcionais à população portuguesa e também aos municípios. A nossa participação no memorando de entendimento resumiu-se à participação numa reunião de 1 hora e assinámos em razão do interesse nacional, pois não havia dinheiro para salários nem para garantir os serviços mínimos. Não foi, contudo, o poder local responsável pela intervenção externa a que estivemos submetidos, pois as autarquias locais sempre estiveram na linha da frente do equilíbrio das contas públicas. O rigor orçamental, defendido e praticado pelos municípios portugueses, em nada contribuiu para a grave crise que assolou o país. Ao déficit excessivo da administração central, respondeu sempre a administração local com superávit. Mas, Sr. Presidente, estamos agora num tempo novo. Não temos intervenção externa, não temos cá a Troika, que nem conhecia a realidade do poder local, nem o seu valor acrescentado na gestão da coisa pública. Não estamos em tempo de austeridade, nas palavras de quem apresenta este orçamento. É neste novo quadro que devemos olhar para o orçamento que agora nos é apresentado. No parecer emitido pela Associação Nacional de Municípios, a 25 de outubro, é dito que a análise é condicionada pelo desconhecimento de diversos dados que estiveram na base dos cálculos efetuados pelo Governo. Pergunto se já estão na posse de todos os dados e, em caso afirmativo, se os vossos pareceres se mantêm. Sr. Presidente, pelos dados conhecidos, os montantes globais a transferir traduziram um acréscimo em relação a 2016. Porém, a proposta do orçamento prevê um aumento de 2,9. Considera o Sr. Presidente se é aceitável que a Lei das Finanças Locais, neste tempo novo, em que não há austeridade, mais uma vez não seja cumprida? Particularmente num tempo que é de reposição de direitos e reposição de tudo aquilo que tem incremento orçamental. Sr. Presidente, já se referiu no seu parecer e agora também à taxa de audiovisuais. Nós tivemos ontem aqui, ao final da tarde, uma reunião em que o Sr. Ministro da Agricultura nos informou que estavam dispensadas do pagamento de taxa de audiovisuais as instalações agrícolas. O Sr. Presidente já se referiu a isto. Eu pergunto, e nós aplaudimos esta medida, obviamente, mas agora não acha também o Sr. Presidente que deveriam ser isentas as instalações municipais? Até não poderíamos equiparar os cemitérios em instalações agrícolas? Verifiquei, isto em termos orçamentais, obviamente, verifiquei no parecer que nos fez chegar que a Associação Nacional de Municípios reclama, e bem, a taxa reduzida de IVA à iluminação pública e aos transportes escolares. Pergunto, por que não reclama agora, como o fez no passado, a diminuição da taxa reduzida para as refeições escolares? Como classifica a Associação Nacional de Municípios Portugueses o agravamento do imposto municipal sobre imóveis sem que seja prevista qualquer comparticipação para os municípios deste agravamento? Sr. Presidente, várias vezes o ouvi manifestar energicamente contra o Governo
por este não estar a assumir os compromissos em matéria de pagamento de comparticipação nacional em investimentos da Administração Central. Como tenho deixado de ouvir tão energicamente esta reclamação, pergunto se tem agora a garantia da dispensa dos municípios do pagamento da componente nacional em projetos comunitários de instalações da Administração Central. Pois, ao que sabemos, continuam a ser os municípios convidados a substituir-se ao Estado, a substituir-se ao Poder Central, na comparticipação nacional de instalações e infraestruturas que cabem inteiramente à Administração Central. Estamos num tempo novo. Não temos cá a Troika. Não estamos, nas vossas palavras, em tempo de austeridade. E é neste quadro que estou a fazer estas questões. Sr. Presidente, as autarquias locais foram, desde o 25 de Abril, o grande motor de desenvolvimento em todo o território nacional. Foram as autarquias as grandes responsáveis pelas infraestruturas básicas de todo o país. Às autarquias locais se deve o aumento da qualidade de vida, nomeadamente no interior, em todo o território nacional. Foram as autarquias, os municípios, as freguesias, que construíram o essencial das infraestruturas que permitem o abastecimento de água, o acesso rodoviário, tudo. Foram as autarquias locais que criaram e melhoraram as condições de vida em grande parte do território mais desfavorecido. Sr. Presidente, foi recentemente disponibilizado pelo Governo um estudo da Unidade de Missão para a Valorização do Território do Interior. Não podemos imaginar a valorização do território interior sem a participação ativa das autarquias locais. Nem o estudo as dispensa. Salientamos positivamente isso. A pergunta que faço, Sr. Presidente, vai no sentido de saber se o atual Orçamento de Estado, que agora se discute, tem uma dotação orçamental bastante para a realização das ações previstas nesse estudo de valorização do território interior. Sr. Presidente, não seria possível a valorização do território sem a participação ativa dos municípios, tal como afirmei. Importa, por isso, dotá-las de meios financeiros para a implementação do referido estudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Maurício Marques, pela sua intervenção.